O Brasil é realmente o velho oeste perigoso que a mídia internacional pinta todos os dias? Se você perguntasse isso a mim, há apenas 48 horas, ele teria respondido com um silêncio cauteloso e um aperto firme em sua mochila. Minh é um jovem de Hanoi, no Vietnã. Ele vem de uma cultura onde o silêncio é uma virtude, a discrição é a norma e o espaço pessoal é algo sagrado, quase intocável. Para ele, cruzar o mundo para pousar em solo brasileiro não era apenas uma viagem de férias, era, em sua mente, uma missão de sobrevivência em território hostil. Neste vídeo, vamos dissecar as primeiras 24 horas de um asiático que chegou ao Brasil, esperando o caos de Cidade de Deus, e acabou encontrando algo que o deixou completamente sem chão. Prepare-se porque esta é a crônica de como um dos povos mais reservados do mundo foi nocauteado pela hospitalidade brasileira. Esta é a história de como o medo se transformou em choque cultural, e o choque se transformou em admiração. Minh passou as 25 horas de voo revisando mentalmente todos os vídeos de segurança que assistiu no YouTube. Não use o celular na rua, não aceite ajuda de estranhos, mantenha o dinheiro em uma doleira dentro da calça. Ele estava pronto para a guerra. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, seus sentidos estavam em alerta máximo. Cada pessoa que passava parecia um suspeito e potencial. Cada sorriso de um estranho era interpretado como uma armadilha. Mas o primeiro tapa na cara da realidade não veio através de um crime, mas sim através da Magnato. Minh olhava pela janela do Uber, enquanto cruzava a rodovia Presidente Dutra, em direção ao centro de São Paulo. Ele esperava ver um país de terceiro mundo subdesenvolvido, talvez vilas de terra batida ou a pobreza extrema que os documentários europeus adoram filmar. O que ele viu foi uma selva de pedra que faria muitas metrópoles asiáticas parecerem pequenas vilas. Arranha-céus que não terminavam mais, um fluxo de carros infinito, e uma energia elétrica que pulsava no ar. Isso é a Kuala Lumpur da América do Sul. Ele se perguntou. A primeira quebra de expectativa foi visual. São Paulo não pediu licença, ela se impôs com sua brutalidade urbana e sua modernidade caótica. Mas o verdadeiro susto ainda estava por vir, o fator humano. Ao chegar no seu hotel, Minh teve seu primeiro contato direto com um brasileiro comum. O recepcionista, um rapaz chamado Ricardo, não se limitou a um aceno de cabeça formal e um bem-vindo seco, como Minh estava acostumado no Vietnã. Ricardo abriu um sorriso que parecia iluminar todo o saguão. E aí, gringo, tudo certo? Primeira vez no Brasil? Cara, você vai amar isso aqui. Minh travou. Na sua cultura, esse nível de entusiasmo com um estranho é sinal de que alguém quer te vender algo ou te enganar. Ele respondeu com um monossílabo mantendo a distância. Mas Ricardo continuou, falando sobre os melhores lugares para comer, perguntando sobre o Vietnã com uma curiosidade genuína e para o horror absoluto de Minh. Encostando em seu ombro para enfatizar uma piada. Para um asiático tradicional, o toque físico de um estranho é como um choque elétrico. Minh sentiu seus músculos retesarem. Por que ele está me tocando? Por que ele está falando tão alto? Na cabeça de Minh, ele estava sendo alvo de algum golpe psicológico refinado. Ele não conseguia processar que aquela era apenas a configuração padrão de um brasileiro médio. Calor humano sem filtro. Após o check-in, Minh decidiu fazer algo corajoso, ou suicida, segundo seus cálculos. Ele foi almoçar em um restaurante de quilo próximo ao hotel. E foi ali que ele conheceu o sistema financeiro que o deixou de queixo caído. Ao observar as pessoas pagando suas refeições, ele não viu maços de dinheiro ou cartões de crédito sendo passados com dificuldade. Ele viu algo chamado Pix. O que é esse código? Que todo mundo aponta o celular e paga em um segundo? Ele pensou. No Vietnã e em grande parte da Ásia o pagamento digital é forte, mas o Pix era onipresente, instantâneo e gratuito. Do vendedor de coco na calçada ao restaurante sofisticado, a tecnologia brasileira estava anos-luz à frente da imagem de atraso que ele tinha na cabeça. Minh percebeu que o Brasil não era apenas moderno, o Brasil era digitalmente agressivo. A eficiência daquela transação rápida contrastava com a imagem de um país desorganizado que a mídia internacional costuma vender. Mas o ponto de virada dramático desta primeira metade aconteceu às 14 horas, quando Minh decidiu caminhar pela Avenida Paulista. Ele segurava seu celular com as duas mãos escondido perto do peito, os olhos girando 360 graus.
Ele via a diversidade de rostos negros, brancos, pardos, asiáticos como ele e a confusão mental aumentava. Quem é o brasileiro? Ele se perguntava. No Vietnã, todos parecem vietnamitas. No Brasil, ele não conseguia identificar quem era o turista e quem era o local. De repente, ele percebeu que estava perdido. O mapa do Google falhou, a conexão caiu e ele se viu em uma esquina movimentada, cercado por pessoas que pareciam estar sempre com pressa, mas que, ao mesmo tempo, pareciam estar curtindo a vida. O medo bateu forte. Se eu pedir informação, vão perceber que sou gringo e vão me assaltar. Ele ficou parado por 5 minutos, o suor frio escorrendo uma estátua de ansiedade no meio do fluxo humano. Foi quando um grupo de 3 jovens vestindo camisas de times de futebol e rindo alto parou ao lado dele. Min sentiu o coração disparar. É agora, ele pensou. É o fim da minha viagem. Um dos jovens, com o cabelo pintado de loiro e uma tatuagem no braço, olhou para o rosto confuso de Min e disse as palavras que mudariam o curso daquelas 24 horas. Ei, parceiro, parece perdido. Tá procurando algum lugar? Pode falar comigo, tamo junto. A expressão tamo junto não fazia sentido na tradução literal para Min, mas o tom de voz era inconfundível. Não era o tom de um predador, era o tom de um irmão mais velho. O que aconteceu nos minutos seguintes foi um colapso total do sistema de crenças de Min. Os jovens não apenas mostraram o caminho no mapa, mas começaram a dar dicas de segurança reais, as mesmas que ele viu no YouTube. Mas com uma camada de cuidado humano que nenhum vídeo consegue transmitir. Guarda esse celular, japa, aqui não pode dar bobeira, mas fica tranquilo que a gente te leva até a estação. Min caminhou com eles por 2 quarteirões. Ele, o cara que não deixava nem os primos chegarem perto do seu espaço pessoal, estava ali, andando lado a lado com 3 brasileiros que ele acabara de conhecer. Sentindo uma estranha e poderosa sensação de proteção. Ele percebeu que a periculosidade do Brasil tinha uma contraparte que ninguém mencionava: a proteção coletiva. Ao chegar na entrada do metrô, o jovem de cabelo loiro deu um tapinha nas costas de Min e disse: aproveita a cidade, cara. São Paulo é loucura, mas o povo é nota 10. Qualquer coisa é só gritar. Min desceu as escadas rolantes do metrô em transe. Ele ainda tinha seu celular. Ele ainda tinha sua carteira. Mas ele tinha perdido algo: o seu preconceito. O medo que o sufocava desde a noite começou a dar lugar a uma curiosidade vibrante. Ele percebeu que o Brasil não era um lugar para ser assistido através de uma lente de câmera de segurança. Era um lugar para ser sentido através das pessoas. Mas as 24 horas ainda não tinham acabado. O sol estava começando a se pôr sobre os prédios da Paulista, e Min estava prestes a enfrentar o seu maior desafio, um convite inesperado que o levaria para dentro da casa de uma família brasileira, onde a verdadeira periculosidade do Brasil seria revelada. A periculosidade de se apaixonar por uma cultura que não conhece limites para o afeto. Nesta primeira metade de sua jornada, Min aprendeu que o Brasil é um paradoxo. É o país onde você precisa esconder o celular, mas onde um estranho pode te guiar pela mão até o seu destino, só porque ele viu dúvida nos seus olhos. É o país onde o sistema bancário é mais rápido que o seu batimento cardíaco, mas onde o tempo para uma conversa fiada é infinito. Como um jovem criado na rigidez da disciplina asiática reagiria ao ser colocado no centro de um churrasco de domingo, improvisado em plena terça-feira? Como ele lidaria com a barreira da língua quando o portunhol e os gestos se tornam a única forma de comunicação? O que Min encontrou nas horas seguintes não está em nenhum guia de viagem. É algo que não se explica, apenas se vive. E ele estava prestes a descobrir que, no Brasil, a maior ameaça à sua segurança não era o roubo de seus bens materiais, mas o roubo definitivo do seu coração por um povo que se recusa a ser frio. A noite caiu sobre São Paulo como um manto de luzes e sombras, e para Min, o jovem de Hanoi, as sombras ainda pareciam sussurrar os avisos de perigo que ele ouvira durante toda a sua vida. Mas algo tinha mudado. O tamo junto daqueles rapazes na Avenida Paulista ainda ecoava em sua mente. Ele aceitou o convite, um gesto que, em sua cultura original, seria considerado uma imprudência fatal. Vamos ali na nossa quebrada, vai ter uma resenha. Um churrasco de família. Você é nosso convidado, gringo. Nesta segunda parte, vamos acompanhar o momento em que Min cruza a linha final. Ele deixa para trás os bairros higienizados para turistas e entra nas veias pulsantes da vida real brasileira.
O que ele encontrou não foi o crime organizado, mas uma organização de afeto que destruiu completamente sua bússola moral e cultural. O trajeto até a zona norte de São Paulo foi um exercício de ansiedade para mim. Enquanto o carro se afastava dos prédios espelhados e entrava em ruas mais estreitas, com grafites coloridos e fios elétricos emaranhados, o que os brasileiros chamam carinhosamente de gambiarra, o coração de mim batia no ritmo de um tambor. Ele via grupos de pessoas conversando em cada esquina, o som alto de caixas de som improvisadas e o cheiro de carne assada que parecia dominar o oxigênio. Será que eu vou sair vivo daqui? Ele pensou, apertando o amuleto de jade que sua mãe lhe dera antes da viagem. Na Ásia, a periferia é muitas vezes sinônimo de silêncio e ocultamento. No Brasil, a periferia grita, canta e celebra. Eles chegaram a uma casa simples com portão de ferro e uma garagem transformada em salão de festas. O que me viu ao entrar foi um choque térmico cultural de 1000 graus. Havia pelo menos 20 pessoas. 3 gerações de uma mesma família, espremidas em um espaço onde, tecnicamente, só caberiam 10. O silêncio de mim foi imediatamente atropelado. Uma senhora de cabelos brancos e sorriso largo, a Dona Maria, não perguntou quem ele era ou de onde vinha. Ela simplesmente o pusou para um abraço. E não foi um abraço formal, foi aquele abraço de urso brasileiro onde você sente o coração da outra pessoa batendo contra o seu. Para um vietnamita que mal toca a mão dos amigos próximos, aquilo foi o equivalente a uma explosão nuclear de intimidade. Olha só, Juninho trouxe um amigo lá do outro lado do mundo. Comeu já, meu filho? Tá muito magro, senta aqui. Gritou ela, em um português que Mio não entendia, mas que sua alma compreendia perfeitamente. Em minutos, Min tinha um prato de plástico na mão transbordando de arroz, feijão, farofa e o lendário coração de galinha, algo que ele nunca imaginou comer, mas que achou delicioso. Ele observava a dinâmica daquela família. Eles discutiam alto, riam de chorar, batiam na mesa e, a cada 5 minutos, alguém novo chegava e era recebido como se fosse um herói voltando da guerra. O ponto alto da noite e o momento de maior casting drama foi quando a música mudou. Um dos rapazes pegou um pandeiro, outro começou a batucar na mesa de madeira e o samba começou a brotar do nada. Mim, o rapaz que em Hanoi passava as noites, lendo em bibliotecas silenciosas, viu-se cercado por uma energia que ele não conseguia explicar. Não era apenas música, era uma frequência de alegria que parecia ignorar qualquer problema financeiro ou social que aquelas pessoas pudessem ter. De repente, a luz da rua acabou, um apagão momentâneo, comum em noites de tempestade de verão em São Paulo. O coração de mim parou. Agora o caos começa, ele pensou, um medo ancestral voltando à tona. Mas o que aconteceu? Ninguém gritou de medo. Ninguém correu. Em segundos, lanternas de celulares foram acesas. Alguém trouxe velas, e o samba continuou ainda mais forte. No escuro é melhor, ninguém vê quem tá errando o passo. Gritou alguém e todos caíram na gargalhada. Foi naquele momento, sob a luz trêmula das velas e ao som do batuque na mesa, que Min teve seu despertar. Ele olhou para aquelas pessoas que a mídia internacional rotularia como moradores de áreas de risco, e viu apenas seres humanos com uma capacidade infinita de resiliência. Ele percebeu que o perigo que ele tanto temia era, na verdade, uma projeção de sua própria incapacidade de se entregar ao momento. A verdadeira ameaça brasileira não era uma arma apontada para sua cabeça. Era a generosidade apontada para o seu peito. Cerca de 24 horas após ter pousado em Guarulhos, Min estava de volta ao seu quarto de hotel. Ele não tinha sido assaltado. Ele não tinha sido enganado. Pelo contrário, ele tinha fotos com tios e primos brasileiros que ele conhecera há apenas 6 horas. Ele tinha o número de WhatsApp de metade da vizinhança. E ele tinha, acima de tudo, uma sensação estranha de pertencimento que ele nunca sentira fora do Vietnã. Ele ligou a câmera do celular para gravar seu vlog final. Seus olhos estavam marejados, uma quebra total do estoicismo asiático. Eu vim para o Brasil com medo de perder a minha vida, ele começou com a voz embargada. Mas o que eu perdi foi a minha arrogância. Eu achei que o Brasil era perigoso porque aqui as pessoas morrem por causa do crime. O que ninguém me disse é que o Brasil é perigoso porque aqui você morre? De saudade antes mesmo de ir embora. Mina explicou aos seus seguidores na Ásia que o Brasil é o único lugar do mundo onde o estranho não existe por mais de 10 minutos, onde a pobreza não consegue matar a poesia.
onde um Pix de R$ 10 compra uma felicidade que US$ 1 milhão em Wall Street não consegue sequer imitar. A maior mentira que me contaram sobre o Brasil, disse Min, olhando fixamente para a lente, é que este é um lugar de onde você quer fugir. A verdade é que este é um lugar que te abraça tão forte que você esquece o caminho de volta para casa. As primeiras 24 horas de Min terminaram com ele olhando o sol nascer sobre os prédios de São Paulo. Ele não era mais o gringo assustado do primeiro capítulo. Ele era agora um sobrevivente de uma experiência mística de hospitalidade. Ele entendeu que, no Brasil, a segurança não vem de muros altos ou câmeras de vigilância, mas da certeza de que, se você cair, haverá 10 brasileiros desconhecidos prontos para te segurar, te oferecer um café e dizer: relaxa, tamo junto. O veredito final do nosso protagonista asiático: o Brasil é, de fato, o país mais perigoso do mundo. Perigoso para os seus preconceitos, perigoso para a sua solidão. E fatal para qualquer um que tente manter o coração fechado. Min chegou querendo proteger seus bens. Ele saiu percebendo que o que realmente valia a pena tinha sido entregue a ele de graça. A alma de um povo que, contra todas as estatísticas, insiste em amar o próximo.